Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, eu quero te louvar pela vida do teu filho, ó Pai. Teu filho que é amado, é querido, é precioso do Senhor. E ele está aqui nesse púlpito nesta manhã para ser mensageiro do Senhor, porta-voz do teu reino, ó Pai. Usa ele nesta manhã como o Senhor tem usado, ó Pai. Ministra a tua palavra aos nossos corações e que nós possamos aprender coisas novas do Senhor através do teu filho. Eu te louvo, te agradeço e te peço, ó Pai, sê com ele nesta manhã, em nome de Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estaremos estudando um pouco mais da vida de mais um dos patriarcas do Antigo Testamento. Hoje nós estaremos vendo sobre Isaac. E o título desta lição é Isaac, o quê? O filho da promessa. Isaac, o filho da promessa. Às vezes nós pensamos, quando a gente vê a história, como nós a conhecemos hoje, nós temos a falsa impressão de que tudo parece que é mais fácil do que o normal, não é verdade? Depois que você pega a história no final, depois que aconteceu as bênçãos, aconteceu dificuldade, aconteceu outras coisas, nós olhamos assim, parece que com um prisma diferenciado, e parece que nós entendemos que é mais fácil do que o normal. Nesse texto áureo que a gente leu, no texto áureo diz assim: porque a palavra da promessa é esta, : por este tempo virei, e Sara terá o quê? Um filho. Ou seja, aqui tem uma promessa de Deus. Como que vai acontecer isso na nossa vida, na minha vida e na sua vida? Principalmente, como que nós receberemos isso lá no final? Daqui, talvez você receba uma promessa hoje, talvez você recebeu uma promessa 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e talvez as coisas ainda não aconteceram na sua vida. E no seu coração, parece que isso está muito difícil. No seu coração parece que o negócio não vai funcionar. Funciona com todo mundo, funciona com as outras pessoas, mas parece que com você não funciona. Por que que isso acontece? Porque às vezes nós somos tentados, como nosso dia a dia, a fazer da experiência com Deus alguma coisa que é aos nossos olhos e nós podemos controlar aquilo que é uma promessa de Deus na nossa vida. É como se nós, tão pequenos, tão miúdos, tão pó, nós pudéssemos estar fazendo e mudando, alterando toda a história, fazendo o próprio papel de Deus. Que Deus tem uma visão macro, Ele olha para todas as coisas, para o passado, para o presente e para o futuro. Ele é como se fugisse, imagina só, a visão da pessoa que está no avião, 10 mil metros de altura. As pessoas não conseguem, você que está caminhando numa estradinha, às vezes fico com essa experiência, às vezes está viajando, um voo aqui e tal, você vê as pessoas lá embaixo, uma casinha pequenininha, você vai vendo os córregos, os rios serpenteando. A pessoa que está caminhando lá embaixo, ele não tem nem ideia, nem visão, nem como que é aquela maneira que você está enxergando ali de cima. Para Deus é da mesma maneira. Esses homens, tanto Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, os pais, os patriarcas, também passaram pelas mesmas coisas, ou seja, as mesmíssimas experiências que eu e você às vezes passamos hoje, de formas diferentes, de maneiras diferentes, mas todas elas é para mostrar ou para provar para nós se temos ou não
se o momento é este ou não, de nós recebermos a promessa de Deus na nossa vida. Deus nos prova, para que quando nós formos aprovados, é o momento ideal dele nos entregar a promessa. Enquanto nós não formos aprovados, você pode ter certeza de que você ainda vai passar mais algum tempo caminhando, dando voltas e fazendo prova novamente, para que você possa passar no teste, se isso for uma promessa de Deus para a sua vida. Isaac teve pai famoso, Abraão, e teve filho famoso, Jacó. É um homem que ficou vivendo, fazendo parte de uma história lá do passado, mas tinha promessa na vida do pai. Agora ele fica no meio. Às vezes nós, irmãos, às vezes nós, eu e você, temos uma promessa lá de trás. Eu vejo a vida da minha mãe, hoje ela não está aqui, né? Ela não está aqui conosco hoje, mas eu vejo talvez pelos olhos dela, quando ela olhava para o meu pai, ela olhava para mim, há 20 e poucos anos atrás, e depois dela ficar mais de 20 anos servindo a Deus, talvez os olhos dela, o coração dela estivessem cansados de buscar, cansado de dobrar o joelho, cansada de orar, de derramar lágrimas diante de Deus, e parece que não via, não conseguia visualizar, talvez o que está acontecendo hoje. Eu estou falando especificamente da minha vida, da minha própria vida, da minha própria experiência. Talvez ela não conseguia visualizar, porque os olhos dela, ela já era o Abraão, o homem da promessa. Talvez eu seria o Isaac. E talvez também sobre a minha vida eu teria que ter um Jacó. Mas ela estava no meio, assim como Isaac ficou no meio. Abraão foi famoso, mas Isaac estava passando por dificuldades, por lutas, pelas mesmas coisas que seu pai tinha passado, da mesma maneira que seu pai tinha passado. Deixa eu passar algumas coisas aqui para nós. Isaac não teve o seu nome mudado. Ele foi o único que não teve o seu nome mudado. Abraão teve o seu nome mudado. Jacó teve o seu nome mudado. Mas Isaac não teve o seu nome mudado. Eu não vou entrar muito nesse daqui, não. Isaac não saiu de Canaã. Abraão saiu. Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, andou ali pela Mesopotâmia, Iraque, passou ali por alguns países, Turquia, Síria, Assíria, chega ali na Filistia, chega no Egito, passa pelo Egito. Tudo isso seu pai fez, uma caminhada de mais de 1.500 quilômetros. Abraão fez, indo e voltando, armando tendas para receber uma promessa de Deus na vida dele. Isaac não. Isaac ficou só em Canaã. Preste atenção numa coisa. Às vezes nós queremos que as pessoas sejam totalmente iguais a nós. Às vezes nós queremos que as pessoas ajam como nós agimos, que as pessoas sejam como nós somos. E às vezes não é desta maneira. Para Deus não é assim. Para Deus Ele usa a minha individualidade. Isaac era um camarada pacato, era um camarada calmo, tranquilo, mas era um homem de Deus, e Deus ia usar Isaac da maneira como ele era. Assim como você às vezes tem pensado que você precisa de tanta mudança, de tanta transformação, para você ser instrumento usado por Deus. Deixe-me te dizer algo no seu coração.
Você tem que mudar a sua vida espiritual. Sim, você precisa melhorar a sua vida espiritual, para você conhecer e ouvir mais a voz de Deus. Mas às vezes você não tem que mudar você, o seu ser, o seu íntimo, aquilo que você foi criado, a maneira como você foi criado. Tem pessoas que são mais recatadas, mais tranquilas. Então, pessoas que são mais afastadas, e Deus usa essas pessoas da mesma maneira como usa aquele mais fogoso, aquele que se sobressai, aquele que no meio de uma festa se sobressai de todo mundo, aquele que talvez você olhe e você gostaria de ser. Mas Deus não te fez para ser outra pessoa, Deus te fez para ser você. Isaac era essa pessoa, filho de um pai famoso. Isaac não saiu, não é como hoje as pessoas gostam de conhecer, sai daqui, vai para os Estados Unidos. Todo dia eu estou vendo fotografia de gente que viaja 2, 3, 4, 5 vezes para os Estados Unidos no Facebook. Facebook é o negócio mais fofoqueiro do mundo. Você vê cada coisa. Talvez se fosse Isaac hoje, Abraão era aquele camarada que saía para lá e para cá, mas Isaac não. Isaac é aquele que ia para Caldas Novas, Pirinópolis. Não, eu vou lá para Três Ranchos. Talvez Isaac fosse esse tipo de pessoa. E a gente pensa, isso aí não vai dar em nada. Isso não... No final isso não vai prestar. Mas quando nós estamos debaixo da promessa de Deus, quando você está debaixo da promessa de Deus, pode passar o dia, pode passar o tempo, mas a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Espera no Senhor. Aqui está dizendo, a palavra é esta, por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Quantos estão esperando aqui um filho da promessa de Deus na sua vida? Esse filho vai vir na sua vida, porque é promessa de Deus, não é promessa minha, é promessa de Deus para a sua vida. Não saiu de Canaã, o que mais? Morreu mais tarde dos patriarcas. Abraão morreu com 175 anos, Isaac morreu com 180, Jacó morreu com 147 anos, Isaac com 180, José morreu com 110 anos de idade, Isaac com 180 anos de idade. Esposa estéril, todos os três, você lembra disso, se você está lembrado bem? Todos os três, Abraão, Isaac e depois Jacó. Todos os três cada um deles teve a sua esposa, o quê? Estéril. Isaac não foi diferente. Meu Deus, a promessa de Deus vai ruir aqui. A minha mulher é estéril, como que vai cumprir a promessa de Deus na minha vida? Meu pai foi o cara. Meu pai foi o homem. Mas eu não sou nada, eu sou um coitadinho, simplesmente estou na história. Meu pai, foi um milagre grande na vida dele, mas eu não. Eu sou o coitado da história, não vai se cumprir. Você já viu que quantas vezes nós fazemos esse tipo de oração ignorante? Tipo de oração que não pensa a quem nós servimos, mas o tipo de oração que pensa no nosso orgulho, primeiramente, o que os outros vão pensar, no nosso egoísmo. Ele está recebendo primeiro que eu e eu não, ele já recebeu e eu não. A nossa oração às vezes é baseada naquilo que nós somos e naquilo que nós sentimos. Você às vezes, e eu me coloco no meio, às vezes nós fazemos a oração, dizemos que servimos a um Deus que é forte, que é poderoso, que faz todas as coisas, que é o Deus todo-poderoso, assim como Deus se apresenta a Abraão dizendo: olha, eu sou o El Shaddai,
ou o Deus Todo-Poderoso. Mas nós não acreditamos que o nosso Deus, às vezes, é assim tão poderoso para fazer coisas para nós. Então nossa oração fica ridícula, medíocre. Oração por falar, falamos e não temos convicção daquilo que nós falamos. Pregamos e não temos convicção daquilo que nós pregamos para as pessoas. Falamos que Deus faz isso, faz aquilo outro, mas nós mesmos às vezes não acreditamos que Deus faz isso na nossa vida. Uma vida marcada pelo quê? Por milagres. O nascimento de Isaac. Olha só. Hebreus 11:11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara. Então são os dois, não é isso? Apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou o quê? Fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, diga sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia. Nós vemos aqui, para antes de Isaac nascer, esse primeiro milagre, no capítulo 15, depois de Deus fazer as promessas para Abraão, Abraão fala assim: Senhor, está demorando demais, faz o seguinte, olha aqui, o negócio está demorando. Abraão não era diferente de mim, de você, e foi considerado o pai da fé. Olha só, Abraão falou assim: olha, Senhor, o Senhor está falando desse negócio de promessa, de tudo, de encher a terra com o meu DNA, mas deixa eu falar uma coisa, até agora nada aconteceu, nada. E pelo que eu estou vendo, Senhor, o Senhor sabe que quem herda as coisas, quando ninguém tem filho, é a pessoa que está do lado, aquele que cuida de mim, aquele que é meu empregado mais próximo. Então, Senhor, eu tenho aqui o meu mordomo, Eliezer. Eu, pelo andar da carruagem aqui, Senhor, eu sei que eu vou morrer pelo jeito, e quem vai herdar meu negócio aqui vai ser o Eliezer. Então faz o seguinte, cumpre na vida do Eliezer, então, a promessa do Senhor. Ele dá a herança que o Senhor está falando para mim, dá para ele. Deus vai e confirma de novo com Abraão. Fala: Abraão, olha aí para o céu, olha para as estrelas. É essa palavra aqui. Lá no capítulo 16, quando você vai lá no capítulo 16, você vai vendo de novo Deus reforçando a palavra. Abraão também continua a não acreditar. Sara agora entra na história, presta atenção. E Sara fala assim para Deus: Senhor, a promessa, nós já estamos ficando velho, e a promessa parece que não vai se cumprir na nossa vida. Faz o seguinte, ela chama Abraão, chama a mocinha, Agar, uma menininha lá de 20 anos de idade, Abraão com 86. Ela chama a Agar, chama Abraão e fala assim: Abraão, você quer saber de uma coisa, Abraão? Está demorando demais essa promessa. Vamos fazer o seguinte: promessa de Deus é promessa de Deus. Se Ele quiser fazer cumprir, Ele é Deus. Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Ele vai fazer isso cumprir de qualquer maneira. Faz o seguinte, olha a Agar aí. Abraão deu uma olhada para a mocinha. Sara falou assim: Abraão, faz o seguinte, pega a Agar aí e faz a promessa de Deus cumprir na vida sua também, Abraão. Abraão deu uma olhada de novo para a menina. Você tem certeza, Sara? Vai, Abraão. A Bíblia diz que Abraão então esqueceu da promessa de Deus também.
Olha só, nesse momento Abraão não era impotente, Abraão ainda tinha virilidade. Abraão era idoso, Sara era idosa, mas eles ainda não tinham perdido a virilidade, nem ela, nem ele. Mas a promessa não tinha se cumprido ainda na vida deles. Abraão então toma o quê? A escrava. Tem relação sexual com ela e ela tem um filho dele. Deus no capítulo 17 chama novamente Abraão e faz um homem de 90, agora já está com 90 e tantos anos de idade, 99. Passaram-se já 13 anos, o menino que nasceu já estava adolescente. Ainda, e Abraão está pensando que o negócio ia continuar, que a promessa ia ser na vida dele. Abraão diz assim, Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, seja firme na minha presença, Abraão. Abraão falou assim, Senhor, aqui está Ismael, agora já não era mais Eliezer. Senhor, já que a promessa vai cumprir, cumpra na vida de Ismael. Olha só, irmãos, Abraão apresenta Ismael para Deus como se Deus não conhecesse Ismael. E Abraão fala assim, Senhor, aqui está o meu filho, Ismael, cumpra a sua promessa na vida dele. Deus falou assim para Abraão, com Ismael eu também abençoarei, mas com o teu filho que há de nascer, eu tenho uma aliança. Bênção é diferente de aliança. Ser abençoado é uma coisa. Você pode fazer muita coisa errada. E mesmo assim, ser abençoado. Você pode ser próspero em negócio, dando cano, calote, não pagando, fazendo coisa errada, subornando, fazendo tanta coisa errada. Você pode prosperar. Mas a aliança é diferente. Deus fala para Abraão, não, ele vai ser abençoado, mas debaixo da promessa vai ser aquele que ainda há de, o quê? Nascer. Deus troca primeiro o nome de Sara, de Sarai, e troca o nome de Abraão, para Abraão, de Abrão para Abraão, um de princesa, minha princesa, o nome para princesa, e o de Abraão, pai exaltado, ou seja, pai exaltado, muito grande, né? Certo aos seus próprios olhos, para Abraão, que é pai de multidões. Deus troca o nome deles, primeiro. O que isso a gente entende? Por que primeiro ele troca o nome da mulher? Tem coisas que me intrigam. Por que Abraão trocou? Por que Deus teve que trocar primeiro o nome da mulher? Por que, irmão? Responde para mim. Por que você acha que Deus trocou primeiro o nome da mulher? Mulher é uma bênção. Irmãos, imagina Deus fazer alguma coisa, fazer com Abraão e não fazer com a mulher. Imagina você e sua esposa ter a mesma promessa de Deus e o negócio começa a acontecer para o seu lado e a sua mulher não recebe. Diga, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Agora,
eles estavam prontos. Depois de mudado os seus nomes, mudado o seu coração, agora ambos estavam prontos. Por quê? Você acha que Deus esperou quantos anos para dar o filho para Abraão? Quantos anos? Alguém, por favor, me responda. Abraão foi chamado lá em Ur com quantos anos? 75 anos. 75 anos. Agora Abraão está com 90 e quanto? Com 99. Agora eles estão prontos. Por que eles estão prontos? Ele era pai exaltado. Mas agora eles estão prontos. Com 99 anos, Deus falou para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença. Para de andar para lá e para cá, de titubear, de ficar de fé para lá e para cá. E ser perfeito, Abraão, ser perfeito. Isso que Deus chama a atenção de um homem de 99 anos de idade, levando a maior dura, o maior pito de Deus. Mas agora eles estão prontos. Por quê? Volte. Assim, daquele homem já sem vitalidade. Deus esperou, preste atenção, Deus esperou as coisas humanas perderem o sentido e perderem o seu valor, para depois Ele pudesse estar atuando, para que as pessoas não dissessem que foi através da força sua, mas através da força de Deus. Abraão agora já estava com 99 anos, já não tinha mais vitalidade, o negócio já não funcionava mais. Já podia olhar para a menina que não adiantava mais. 99. Já não tinha mais nada. Deus esperou que Abraão, porque quando a primeira oportunidade que ele teve de fazer alguma coisa através da sua carne, ele fez. Deus esperou mais 13 anos, até que Abraão ficasse impotente, para que ele pudesse dizer: agora sim, a minha promessa vai se cumprir na sua vida. Abraão e Isaque, caminhando, depois de receber a promessa de Deus. Alguns dizem que, alguns teólogos estudiosos apontam Isaque não como um menino de 10, 12, 11 anos, quando Deus pede para Abraão o sacrifício, mas eles apontam Isaque com um jovem entre 20 e 25 anos de idade. Ou seja, um jovem, se ele teve com 100 anos, Isaque, e se ele tivesse mais 20 anos, Abraão estaria com quantos anos? 120 anos, totalmente já sem forças, totalmente já sem vigor. Mas aqui está Isaque, um jovem com 20 anos de idade, levando a lenha nas costas. A Bíblia diz que Isaque que levava a lenha nas costas. Preste atenção nessa figura, que logo em seguida nós estaremos falando dela. Uma vida marcada por milagres. O nascimento dos dois filhos de Isaque. O nascimento de dois filhos de Isaque. Isaque com o mesmo problema, esposa estéril, não agiu o quê? Da mesma maneira.
Isaac era diferente do seu pai e não agiu da mesma maneira. Isaac foi casar, ele tinha 40 anos de idade, olha só, 40 anos de idade que Isaac foi casar. Isaac não quis casar com nenhuma das moças dali da redondeza, da sua região, não casou. Abraão então teve que mandar importar, olha só, Abraão teve que importar uma moça de mais de 1.000 quilômetros de distância, 1.000 e tantos quilômetros, para casar com Isaac. Porque Isaac não casou, ele ficou 40 sem casar. Mas ele não quis casar fora da promessa de Deus na vida dele. Irmãos, é consciência de vida. É consciência de vida cristã hoje que nós temos que ter. Nós podemos fazer todas as coisas, a palavra de Deus nos diz que tudo nos é lícito, mas o quê? Nem tudo me convém. Isaac não quis se casar, teve que o seu pai mandar buscar lá da terra dele, lá de Harã, pegar e lá buscar os parentes deles lá, porque ele não queria contaminação com as pessoas da região, que ficava próximo ali do Egito, e ficava ali dentro da terra dos filisteus. Ele não queria contaminação, porque ele entendia que a promessa de Deus na vida dele só viria se ele fosse fiel a Deus. Ele não agiu da mesma maneira. Mais para frente. Orou durante quantos anos? 20 anos. Irmãos, quando nós paramos de sonhar, às vezes, nunca é tarde para nós vivermos os nossos sonhos. Quando nós paramos de sonhar, nós deixamos de aprender alguma coisa, aprender algo. Quando nós não aprendemos mais coisas, a nossa mente, nosso coração não entra mais nada, nós deixamos de crescer. Crescer. Simplesmente você para no tempo e não cresce mais. E quando você não cresce mais, você já não está vivendo mais, você já está pronto para morrer. É assim ou não é, irmãos? Na natureza, no dia a dia, você já está morrendo quando você não cresce mais. Esse homem orou durante o quê? Quanto tempo? 20 anos. Imagina, 20 anos. Ele orou depois que casou com 40, a sua esposa era também estéril. Estéril. Irmãos, não é um mês. Eu tenho a promessa de Deus na minha vida. Não é 2 meses, não é 6 meses. Ele continuou fiel de que Deus faria cumprir a promessa de Deus na vida dele. Ele orou durante quanto tempo? 20 anos. Diz assim, Gênesis 25, 21, diz assim: e Isaac orou de que maneira? Ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, o quê? Concebeu. E Isaac orou o quê? Insistentemente. Não aconteceu hoje. Não aconteceu em 6 meses. Eu não peguei outra mulher. Não casei de novo. Meu casamento está ruim. Está difícil. Orei 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não funcionou. Ele orou 6 meses. Não deu certo. Olhava para as meninas que passavam, as
as servas, meu pai fez. Por que eu não faço também? Orou 1 ano, nada. 2 anos, nada. 5 anos, nada. 10 anos, nada. Não parou de orar. Porque às vezes nós paramos no meio, com 1 mês, 30 dias, 15 dias no máximo, nós paramos, fazemos campanha, se de 7 dias na semana, se não aconteceu nada, não é de Deus. Esse negócio não é de Deus, vou partir para outra. Pastor Salmo está lembrando muito bem que tem uns que faz, que ele quebra a carne dele, quebra. Eu vou fazer jejum de 1 semana, ficar sem tomar Coca-Cola. Eu quero ver se agora Deus não me responde. Agora sim, com Coca-Cola já é demais. Vou ficar 15 dias sem passar batom. Irmãos, e tem gente que fala que isso é jejum. Eu vou ficar sem ver o Salve Jorge lá pelo menos 3 dias. Sábado, domingo e segunda. Vou começar no sábado. Insistentemente. Olha a resposta. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Diga glórias a Deus. Isaque é a aliança de Deus. A aliança com Abraão, a aliança feita com Abraão foi o quê? Atemporal. O que é atemporal? É o quê? Eu não entendi, irmãos. A pastora Maria José, fora ou não depende do tempo? A palavra melhor é esta. Atemporal. Não depende do tempo. Independente do tempo. Independente das circunstâncias, independente da situação. Sabe quando você recebe aquela mulher lá no altar e fala para ela: eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Você lembra disso? E lá no final você fala assim: até que a morte, o quê? Nos separe. Eu vi o pastor esses dias falando, ele falou que a mulher foi pedir, a mulher não, o rapaz foi pedir para ele, falou que estava com 2 anos de casado, e que não estava suportando mais a mulher. Ele falou: não, vem cá meu filho, vem cá, vamos conversar aqui então. Você não está suportando ela? Não, eu vou, nós vamos desquitar, nós já não estamos morando juntos, nós vamos desquitar, pastor. É mesmo, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Foi eu que fiz seu casamento, não foi? Foi. Você lembra o que você falou lá? Lá na saúde, na doença. Aí depois você falou assim, eu falei assim: até que a morte nos separe. Você falou: até que a morte nos separe. Não foi assim? Foi. Agacha aqui. Você quer separar mesmo? Quero. Agacha aqui. Jesus, manda um infarto nesse camarada aqui agora. Mata ele, Jesus. Porque ele falou que até que a morte separe, e ele está vivo ainda. É verdade ou não é, irmãos? A aliança alcançaria os seus filhos. Proporcionaria um lugar, o quê? Para viverem e para multiplicar. Qual o lugar mais seguro do mundo? Qual o lugar mais seguro do mundo? Aonde, pastor Silvio? Qual que é o lugar mais seguro do mundo? Diga: no centro
da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus nos conduz para a graça de Deus. E quando esta vontade nos conduz para a graça dele, ele vai nos entregar tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Então o lugar mais seguro no mundo é diante da vontade poderosa do nosso Deus. Diga amém. Vamos refletir num exemplo bíblico. E havia fome, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar. Não tem como falar de Isaac sem falar de Abraão. Portanto, a fome era grande. Diz-me, peço-me, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Quem é que falou isso aqui? Abraão. O que ele está fazendo aqui? Lá na cara do faraó. Ele está fazendo o quê? Mentindo. Diga, mentindo. Outra passagem, agora Gênesis 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Gerar era a terra dos filisteus. E havendo Abraão dito de Sara, ele falou da sua mulher assim: é minha irmã. Enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou quem? A Sara, a sua esposa. Abraão mentiu. Qual o motivo que Abraão mentiu? Por quê? Ficou com medo de perder a sua vida. Qual foi a consequência da sua mentira? Abraão mentiu. Ele ficou com medo. A Sara era bonita, mais jovem que ele, 10 anos. Nova, bonita. Ele pensou: o quê? Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Eu vou chegar lá no Egito, esse camarada, o faraó, bota os olhos na minha esposa e gosta dela, porque na realidade era desse jeito. Se um comandante, se um rei, se alguém gostasse de qualquer pessoa, de qualquer mulher, ele poderia ir lá e tomar ela, tomar a força, fazer do jeito que ele quisesse. Então Abraão pensou assim no seu coração: eu estou indo para o Egito, vou chegar lá, minha esposa é bonita demais. Eita, mulher bonita. E o faraó bota os olhos nela e me chama junto e pergunta: quem que é esse? Os camaradas vão dizer: esse aí é o marido dela. O faraó pode dizer: era, mata ele. Não vai ser mais marido. E Faraó e Abraão fez o quê? Mentiu. Mas ele tinha esquecido novamente que quando nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, Deus zela para cumprir essa promessa, independente de situação, circunstâncias ou tempo. A promessa de Deus vai cumprir na nossa vida. O que ele fez? Qual foi a consequência da sua mentira? Faraó teve que entregar a mulher de novo de volta sem tocar em Sara. E pior, por causa da mentira, ele teve que expulsar Abraão de lá. E diz assim: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de quem? De Abraão. O camarada, além de ser mentiroso, de mentir, ainda faz com que a mentira dele causasse danos. Vamos ver. Quando mentimos, o quê? Não prejudicamos somente a nós mesmos, mas também aos que estão ao nosso redor. Você é acostumado a mentir? Mentira pequena. Mentirinha, coisa boba. Coisinha à toa. Você fala assim: não, pode ter certeza, eu te pago daqui uma semana. Pode me vender tranquilo. Sou crente, batizado no Espírito. Fala em língua. E você fala: pode me vender, daqui uma semana eu te pago.
coisinha boba, mentirinha. E não paga. Você é acostumado a mentir, pequena ou grande coisa, para sair de alguma situação? Você é acostumado a mentir para sua esposa, para o seu marido? Não gastei. Eu já contei para vocês, a Marisete tem a liberdade total, ela tem um cartão de crédito. Nosso salário, nosso dinheiro, nossas rendas, é tudo junto. Tudo junto. Ela tem um cartão de crédito dela. O cartão de crédito, ela anda sem dinheiro, coitado. Sem dinheiro ela anda na bolsa. Tem dia que eu falo, me dá R$10, e não tem. Mas o cartão de crédito está lá. Ela sai sozinha, sem o carro, aí eu já pego o meu celular e fico prestando atenção nele. Eu já pego o celular e deixo ele pertinho de mim, no mais alto, tocando no mais alto. Ela sai, eu vou passear. Vou ali. Se o celular tocar de uma maneira diferente, um toque diferente, eu posso ligar imediatamente para ela, às vezes ainda dá tempo ainda. Porque o telefoninho eu pus lá, gastou mais de R$200, toca na hora. Qualquer cartão de crédito, sacou mais de R$200, na horinha ele envia mensagem. E eu às vezes dá tempo de ligar, dá o nome da loja, por favor, aí tem uma assim, tem. Me passa o telefone para ela, por favor. Quando mentimos, nós não prejudicamos somente a nós, mas também aos que estão ao nosso redor. Mas qual foi a outra consequência deste pecado de Abraão? Preste atenção. E havia fome na terra. Qual foi a consequência desse pecado? Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, Isaque disse: é minha, o quê? Irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Notem como a mentira caminha e como ela vai cada vez mais longe. Isaque repetiu a mesma mentira do seu pai Abraão pelo mesmo motivo. O seu filho, a sua filha, às vezes eles não prestam, principalmente se for adolescente, pré-adolescente. Às vezes eles não prestam tanta atenção. Não prestam. Às vezes até ignoram, em certos momentos, naquilo que você está falando. Mas tudo o que você faz ou fala vai ficar guardado no coração deles. E cada coisa que você faz é uma semente que você planta, boa ou ruim. Semente boa ou semente o quê? Ruim. Esta semente às vezes não frutifica. Esta semente aqui, nesse momento aqui, é mais ou menos esse rei aqui que está falando aqui. Cadê o rei, o nome do rei? Roubaram o nome do rei, está aqui. Abimeleque. Abimeleque não era nome de pessoa. Isso aqui tem mais ou menos 100 anos de distância entre Abraão e Isaque. Abimeleque não é nome pessoal. Abimeleque é nome como se fosse no Egito Faraó. Então lá nos filisteus, o rei era como se fosse César, lá em Roma. Abimeleque também era uma denominação, o nome não é esse ainda, está me fugindo, mas vai chegar. Abimeleque então era uma pessoa que estava no poder nessa época. Ele tinha um nome, mas esse não era o nome dele. O que aconteceu? Esse Isaque, agora 100 anos depois, a mesma mentira foi frutificar da mesma maneira lá.
O que que nós, o que que você, o que que eu, o que que nós estamos deixando ou estamos plantando para os nossos filhos? Hoje, os meus filhos já estão criados. O que que eu estou plantando hoje para os meus netos? O que que você está plantando hoje para as pessoas que estão sobre a sua autoridade? Vai passar o tempo, vai passar os dias, e talvez aquilo que você não quer pode estar acontecendo. Talvez aquilo que você menos deseja vai estar acontecendo. Por quê? Ah, pastor, isso é maldição. Eu não estou te amaldiçoando, de maneira alguma. Nem quero. A Bíblia fala assim, lá, Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Rota de Abrão, Ur dos Caldeus. Aqui, Rio Tigre, Rio Eufrates, e desembocavam, chegavam aqui, nessa região, uma das regiões chamada Iraque, hoje, Mesopotâmia. A Mesopotâmia significa entre rios. Dizem, estudam-se e tem-se revelação de que esse local aqui é o berço da humanidade, aonde Deus coloca Adão e Eva, lá no local, lá no jardim do Éden, aqui nesse local. Então o que que fez? Abraão saiu daqui de uma terra que era uma das terras mais produtivas, a terra mais produtiva, porque esses rios desembocavam aqui, transbordavam, e essas terras ficavam totalmente terras de primeira, férteis, o lugar mais fértil que tinha no planeta, na terra, aqui. Aqui hoje nós temos aqui o Golfo Pérsico, você sabe, aqui é o Golfo Pérsico, aqui nesse local aqui, ó, é um lugar de mais petróleo, mais riqueza, de mais tudo que tem. Acho que foi Saddam Hussein, pegou esses dois rios aqui que desembocavam aqui, fez com que eles não passassem mais aqui, ele tirou eles, desviou eles para que passasse, e as terras onde que eram os pântanos mais férteis que existiam, virou-se totalmente um deserto. Hoje está voltando novamente os governadores, os governantes lá, o rei está voltando novamente para ver se coloca de novo no lugar para ser a mesma fertilidade, voltando novamente os rios, tirando isso daqui. Abrão sai daqui, vem caminhando nisso aqui, para aqui em Harã, fica aqui algum tempo e depois vai descendo de novo para chegar aqui na terra da promessa, vai chegando para cá, aqui é o Egito. Abraão vem para o Egito em momento de fome, chega aqui no Egito, fica aqui, passa aquele vexame lá, que mente que é esposa, depois volta e fica peregrinando aqui na terra, tá certo? Olha só o trajeto dele, isso aqui tudo são países que vem passando, o Iraque, aqui está o Irã mais para cá, aqui está a Síria, está tudo aqui, país Turquia que a gente conhece hoje, está por aqui, então é todo país que nós conhecemos, ele foi passando por países ali, que Abraão foi fazendo, até que ele chega por aqui, e aonde que ele está aqui, o território dos filisteus e a terra da promessa, aqui também. Aqui mais foi a rota de Isaac, Isaac ficou simplesmente andando aqui, ficou rodeando, isso aqui, ficou rodeando, aqui, terra de Gerar, que era a terra dos filisteus, ele não veio para o Egito, não andou no Egito, ele ficou fazendo essa peregrinação bem menor do que o seu pai Abraão. As virtudes de Isaac: submisso, diga submisso. Era submisso. Por que submisso Isaac era? Porque se ele tinha 20, 25 anos, olha só, o homem que conhece de Deus da promessa, se ele tinha 20, 25 anos, carregando lenha nas costas, indo para ser sacrificado lá no lugar, chegasse lá, você acha que alguém que não fosse submisso, não tivesse certeza da vontade de Deus na sua vida, ia deixar o pai amarrar ele? Um rapaz de 20 e tantos anos e um pai de 120? Você acha que ele não teria força para se rebelar, para tirar ele, jogar o pai lá em cima da fogueira, tacar fogo no pai, falar que Deus que... Claro, ele se submeteu, era um homem submisso, que conhecia também as promessas de Deus na vida dele, assim como Abraão conhecia. Segunda coisa, era paciente. Terceiro, cheio de fé.
era pacificador, gostava de orar e de meditar, e conhecia e ouvia a voz de Deus. Diga-se, vamos falar das virtudes de Isaac? Diga primeiro, ele era submisso, ele conhecia e ouvia a voz de Deus. Provações de Isaac, 4, durante uma seca. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que suporta o quê? A tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o ama. Qual que é a diferença de tentação e provação? Essa palavra aqui talvez não é a tradução dela, para a gente entender melhor, ficaria assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Se você for ler em outras versões, você vai ver que vai ter a palavra provação aqui. Por quê? Porque isso aqui é Deus falando e dando ali no final, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, a diferença da tentação com a provação é porque uma é de Deus, a outra é do diabo. E elas caminham bem perto uma da outra. Passam por sofrimento, passam por dores, passam por lutas, passam por tribulações. Mas como saber o que é tribulação e o que é provação e o que é tentação? A provação nos leva a aproximar de Deus. A tentação nos leva a afastar de Deus. A tentação tem no seu íntimo o desejo de tirar Deus do nosso interior, da nossa vida. Porque tanto o homem que suporta a tentação. Também suportar, aqui eu coloquei o homem que suporta. Não é suportar, de carregar uma carga. Preste atenção, às vezes é um raciocínio que você ainda não tinha pensado. Não é de suportar um peso, um fardo. Mas a palavra melhor aqui é bem-aventurado o homem que, o quê? Que persevera na provação. Perseverar não é suportar, mas está difícil demais. É estando difícil demais, ainda assim, ele continua a perseverar naquilo que é promessa de Deus na vida dele. Amém, amados? A inveja dos vizinhos de Isaac. A inveja dos vizinhos. Qual que é seu carro? Aquele ali é o meu carro. Amarelo. Eu tenho um carro amarelo. Está ali, ó, você vai ver. Olha só, né? Um carro amarelo e um carro, o quê? Amarelo também, né? Às vezes gera uma certa inveja dos vizinhos, né? Às vezes gera uma certa inveja dos vizinhos. Provado na inveja. Sim. Provado na inveja dos seus vizinhos. Isaac tinha... Deixa eu passar aqui para mim não me perder. Provado na inveja dos seus vizinhos. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vaca, muita gente se viste, de maneira que os filisteus o invejavam. O que quando eles começaram a invejar Isaac, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer o quê? Tapar os poços. Porque poço era riqueza. Poço era como o camarada ter aquilo que fizesse gerar renda dele. O camarada que tinha um poço de águas vivas, ou um poço que fluía o tempo inteiro, ele era o camarada que tinha nas mãos dele o ouro precioso, para dar para o gado. Imagina alguém no deserto, e não ter nada disso, para criar gado, criar galinha, criar ovelha, criar tudo, para plantar. Então, quando esses vizinhos viram que Isaac estava crescendo, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer o quê? Foi lá nos poços de águas cristalinas que Abraão tinha cavado, lá no passado, há 100 anos atrás,
e entulharam os poços de Isaac. Mas Isaac era um camarada pacífico. Isaac poderia ter juntado a tribo dele, a turma dele, e falou aqui, vamos tirar um negócio aqui, é olho por olho, dente por dente, braço por braço, e nós vamos resolver esse negócio aqui agora. Isaac não fez assim. Por quê? E acho que nós não devemos fazer também da mesma maneira. Olhem para mim. Nós não devemos fazer e agir também, às vezes, como as pessoas agem. As pessoas que agem desta maneira, entulham poços, têm inveja, são pessoas que não têm confiança de que Deus também é capaz de realizar na vida dela a mesma coisa que tem realizado na vida de outra pessoa. Isaac fez o que? Ele saiu. Vocês estão entulhando meus poços? Estão entulhando, fazendo aqui? Estão fazendo? Eu não vou brigar com vocês. Vocês vão entulhar aqui e Deus vai me mostrar outro ali na frente, melhor ainda do que está tendo. Não precisou de brigar. Quando ele achou uma fonte, ele já tinha entulhado os poços que o pai dele tinha aberto. Agora ele vai cavar os dele. Começou a cavar os deles. Quando ele cavou um bom, chegou os filisteus, quando ele achou uma fonte, e disse assim, esta água é nossa. Esperou Isaac cavar o poço e disse, esta água é nossa. Isaac pegou e deu o nome desse poço de Ezeque, que significa contenda. Mas ele não teve contenda, ele não brigou. Ele saiu de lá, cavou outro poço, mais para frente. E a Bíblia diz que eles tiveram ainda mais ódio de Isaac, ele continuava prosperando. Isaac cavou um outro poço e chamou o nome desse poço de quê? Sitna, que significa ódio. Mas ele não ficou com ódio. Ele saiu daquele poço também, largou o poço de novo e fez o quê? Mais adiante cavou outro poço ainda e deu o nome de Reobote. Você sabe o que significa Reobote? Expansão. Esse ano é o ano da Reobote na nossa vida, o ano da expansão da nossa vida. Amém? Tudo que o inimigo passou, está cavando, está enchendo de trem de porcaria, tirando o nosso, falando que nós não vamos ter. Deus vai nos dar um Reobote, nós vamos ter uma expansão tão grande e maravilhosa. Quantos creem nisso? Levanta as suas mãos assim para o céu e dê glórias a esse Deus. Aqui está um, como é que chama? Vagalume, é? Aqui está um vagalume, aqui está uma cobra, com a boca aberta. Acho que foi o pastor Zé Marques que contou essa historinha aqui, desses dias para trás. O vagalume estava andando para lá, para cá, correndo, alegre, feliz. E a cobra atrás dele para pegar. E pega, não pega, pega, não pega. Passa dia, a cobra atrás do vagalume para pegar. E não conseguia pegar. Um dia, a cobra chega naquele momento ali. Encantou o vagalume no lugar e falou, é agora, é agora. O vagalume falou, só um momentinho, dona cobra, um momentinho só. Eu posso fazer uma perguntinha para a senhora? Pode. Eu já fiz alguma coisa contra a senhora? Não, nunca fez, nada. Outra pergunta, posso? Mais uma só? Pode. Eu faço parte da sua cadeia alimentar, por acaso? Não, não faz. Então por que a senhora quer me comer? A cobra falou assim, é porque esse brilhozinho seu me incomoda demais da conta, e eu vou te comer agora. Acontece conosco, às vezes o nosso brilhozinho incomoda muita gente. Mas Deus sempre vai nos dar para nós, cada vez um brilho maior e coisas maiores para nós conquistarmos na presença dEle. E para nós encerrarmos, esse aqui eu vou encerrar, aqui. Uma boa semente, o sucesso de Isaac, 5. Isaac era identificada por quê? Tendas e altares. Ele ia aonde ele chegava como seu pai, ele levantava uma tenda e levantava um altar. A tenda o identificava, preste atenção, como um peregrino na terra. Ele tinha dinheiro, era rico, não podia construir mansões, mas ele não construía mansões, ele construía uma tenda. O que isso significa na visão espiritual? Ele não estava preocupado com as coisas deste mundo. Ele sabia que ele era
peregrino aqui na terra. Vagabundo não tem terra, peregrino é aquele que sabe que está aqui, mas um dia vai chegar na sua terra. É isso que acontece. Isaac fazia isso. A tenda o identificava como um peregrino, e o altar mostrava que ele caminhava para o reino celestial. Olha aqui, prosperidade em terra estranha. Olhe para ali. Prosperidade, Gênesis 26, 12. Vê o que você acha. Vamos lá. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque ele tinha o quê? Muita sorte. Era muita sorte que Isaac tinha? Então, porque o governo incentivava o quê? A agricultura. Agora está certo. Isaac colheu 100 medidas porque o governo incentivava o quê? A agricultura. Era assim? Claro. Por quê? Agora sim, né? Porque os juros bancários o quê? Caíram. Então Isaac colheu 100 vezes mais, porque os juros bancários caíram, ele tirou empréstimo, baratinho, 20 anos para pagar. Não foi isso que aconteceu? Então vamos lá, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque os juros bancários caíram, é isso? Não. E semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Vamos ficar de pé nesta manhã. Aleluia. Glórias a Deus. Conclusão. Características de Isaac. Diga comigo, vamos lá, vamos ler todo. Características de Isaac. Diga: próspero, submisso, pacificador, cheio de fé, paciente. Qualidades deste homem. Quais são as nossas características para nós orarmos? Será que estas são características nossas? E será mais profundo ainda, indo mais longe ainda, quais características nossas que nós estamos passando para as nossas futuras gerações? Quais as características nossas que nós estamos ou estaremos passando para as nossas futuras gerações? E eu quero orar nesta manhã com cada um de nós. Nesses momentos aqui, eu espero que Deus possa ter falado com você de alguma maneira, de alguma forma. E que ao falar, o seu coração saia daqui nesta manhã com a convicção de que, primeiro, Deus tem promessas para a sua vida. Segundo, estas promessas irão se cumprir na sua vida. Terceiro, você não deve sair da vontade do Senhor na sua vida. E quarto, pode passar os dias, pode passar o tempo, mas as promessas de Deus vão se cumprir fielmente na sua vida. Depende daquilo que você passar para suas gerações próximas, que talvez os seus olhos não contemplarão, mas talvez a promessa de Deus estará alcançando os seus filhos, os seus netos. Quais dessas características? O que nós estaremos passando para frente? Vamos orar nesta manhã. Feche os seus olhos. Vamos orar. Amado Deus, eu quero te louvar, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor nos ensinou que nós precisamos depender do Senhor em todo o tempo. Nos ensinou que nós precisamos confiar no Senhor, que o Senhor que faz a promessa é também o mesmo que faz com que essa promessa venha se cumprir na nossa vida, ó Pai. Nós te agradecemos pelo amor, ó Deus, pela fidelidade que o Senhor tem demonstrado a nós.
Às vezes nós não entendemos o tempo, as respostas que o Senhor tem nos dado no momento, mas eu te peço que o Senhor nos ensine, ó Pai, a nós não colocarmos os nossos olhos no hoje, no momento, na provação, no momento da luta, na angústia, mas que nós possamos, ainda assim, levantar os nossos olhos para o céu e saber que o Senhor, ó Pai, vai estar nos abençoando, que o Senhor nos tirará de toda a provação e nos exaltará sobremaneira quando nós passarmos por estas provas, ó Pai. Nos abençoe, abençoa a nossa casa, a nossa família, que possamos deixar para a nossa posteridade, ó Pai, aquelas promessas que não se cumprirem na nossa vida, que possam se cumprir na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, ó Pai, de todos aqueles que o Senhor, um dia, através de nós, o Senhor tem feito promessas para que portas sejam abertas grandes, ó Pai, que pessoas possam crescer, que gerações nossas, ó Deus, possam ser diferenciadas nesta terra, ó Deus, que as pessoas possam olhar para as nossas gerações e saber que lá no passado, eles tiveram um pai que pagou um preço, que tiveram uma mãe que pagou um preço, e que eles estão colhendo, é porque alguém um dia semeou e plantou ricas coisas. Ó meu Pai, que nós possamos semear, que nós possamos ser semeadores de coisas boas. Ó Deus, tem misericórdia, meu Deus, das nossas fraquezas, deficiências, ó Pai, que não possamos passar coisas ruins para os nossos filhos, que os nossos filhos, ó Deus, possam se converter, e que os nossos pecados no passado, ó Deus, não possam acompanhar aquilo, mas pelo Teu grande amor que corta, meu Deus, que Tu possas colocar, meu Deus, no nome de Jesus, um freio na vida do inimigo, de Satanás, ó Deus, e que ele não tenha como uma pessoa que possa acusar a nossa vida, em nome de Jesus, em instante algum. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.